momento que a gente vai ter aqui agora vai ser bem especial, porque a gente vai tentar unir tudo, todos os conhecimentos, em uma única aula, e vocês vão ver, né, chegar a essa conclusão que o ultrassom, ele, na verdade, é uma ferramenta que vai lhe ajudar no seu exame físico. É um exame físico estendido através do ultrassom. A parada cardíaca, ou na situação hemodinâmica crítica, a gente vai ter dificuldade de diagnosticar os pacientes, né? Quando eles de uma hora para outra estabilizam. No momento de parada, o protocolo da CLS deixa bem claro dois algoritmos totalmente diferentes. O algoritmo de uma parada por causa elétrica, que é você fazer a desfibrilação, e um algoritmo de uma causa não elétrica, que aí é mais difícil. Aí eu costumo dizer que a gente tem três situações aí. A primeira situação é a gente precisa de um médico, tá? Que tenha um desfibrilador e que identifique o ritmo chocável e faça a desfibrilação, uma TV ou uma FV, certo? Aqui é uma situação mais simples. Identificou a causa elétrica, chocou. Numa situação 2, nós temos aqui a necessidade de um detetive, que é a situação de AESP. A AESP tem os, né, 5Hs e 5Ts, e é difícil, às vezes, o paciente, não poucas vezes, né, chega para a gente sem história ou com a história pobre, é um paciente desacordado, o paciente chocou, o paciente entrou em insuficiência respiratória e depois parou. E às vezes são dados clínicos escassos e o ultrassom vai tentar ampliar o seu exame físico ali para a gente chegar a esses Hs e esses Ts, né? Às vezes é bem claro, uma situação clara, um trauma, uma paciente renal. Então, algumas situações são mais simples, mas outras requer um pouquinho mais de raciocínio e eu digo que nessa situação a gente precisa mais de um detetive do que de um médico, né? Um médico detetive, na verdade, para poder achar essa ampla, descobrir dentro dessa ampla possibilidade de causas qual é a causa que levou o paciente a chocar ou a parar. E uma terceira situação, eu acho que a gente precisa mais de um padre, porque a sistolia é um ritmo de pior prognóstico. Aqui, lógico que a gente vai tentar reanimar o paciente, a gente vai fazer o protocolo da linha reta, checar cabo, ganho, derivações, para ver se trata realmente de uma sistolia. Mas se tratando de tempo prolongado de parada, evoluindo para a sistolia, o prognóstico já fica mais reservado. Então, temos que ter aí o auxílio da fé e da ciência para tentar reverter o quadro e às vezes a gente, infelizmente, não consegue. Então, o ultrassom ele pode servir em vários cenários, em várias situações. Aqui eu tenho vários exemplos que eu vou trazer para vocês. Nesse caso aqui, nós temos avaliando a cava inferior, vendo status volêmico do paciente. Nesse outro caso aqui, um aneurisma de aorta, uma dilatação da aorta com um trombo, provavelmente uma dissecção. Nesse terceiro caso aqui, um fast com líquido livre em cavidade entre o fígado e o rim. Então aqui é um espaço de Morrison. Aqui nós temos um caso com um coágulo infemoral, pode ser um TEP, né? Estabilidade hemodinâmica por uma embolia maciça. Nesse caso aqui temos um pulmão branco cheio de linha B, pode ser congestão pulmonar, pode ser COVID, pode ser SARA. Aqui nós temos um caso com um ventrículo direito dilatado no eixo longo e aqui no eixo, no plano apical, o ventrículo direito sendo maior do que o ventrículo esquerdo, empurrando o paciente, empurrando o septo ventricular para a esquerda, então tornando o paciente com um choque obstrutivo, né? Deixando o paciente em choque obstrutivo. Essa situação aqui de baixo é uma efusão pericárdica, líquido ao redor do pericárdio, com trabeculações, pode ser um líquido inflamatório, pode ser coágulo num cenário de uma cirurgia cardíaca, então o tamponamento aqui é a principal suspeita. E na última situação aqui, uma gravidez ectópica que pode romper, fazer um choque hemorrágico e o ultrassom pode ser definidor para salvar a vida dessa paciente que por acaso teve uma gravidez ectópica rota. Então são várias situações. Esse protocolo, o protocolo FEAR, um protocolo holandês, e que ele tenta adaptar o eco no algoritmo do ACLS. Então isso é uma tendência nos próximos atualizações do ACLS. Isso aí já é 2008, já é feito na Europa e eu acredito que a American Heart em breve já associe o ultrassom à parada cardíaca. Aqui é uma ESP, tá vendo? Paciente bradicárdico em AESP, está sendo reanimado, checado o tubo, continua a reanimação. Aí nessa época estava na velocidade até menor do que hoje a gente recomenda, né? Entre 100 e 120. E aí, durante a checagem de pulso, sem interromper nenhum momento massagem, né? Minimizando as interrupções, durante a checagem de pulso, colocou gel, ligou o ultrassom, falou, estou pronto para analisar. Na checagem de pulso, ele analisa se tem ou não alguma imagem que vá auxiliar no diagnóstico da parada. Aqui esse caso também interessante, um paciente que eu fiz lá no Hospital Roberto Santos, ele tem um derrame pericárdico maciço com o coração em swing heart. Já foi encaminhado daqui para a UTI para fazer o procedimento de pericardicentese.
Outro caso interessante, um colega do interior que nos mandou esse caso, paciente com disfunção biventricular, um jovem, fez miocardite, e nesse caso aqui, com uma tendência trombogênica, formou um coágulo aqui na parte apical do ventrículo direito, coágulo esse que a gente vê claramente aqui nessa imagem. Então, sem ultrassom, gente, como é que a gente ia saber, né? Função ventricular, a presença de trombo intracavitário, a presença de efusão pericárdia, a presença de corpo pulmonar. Então, são inúmeras as situações que nós vamos nos beneficiar do ultrassom, um exame físico mais detalhado. Então, vamos resumir aqui o que nós acharíamos no eco e quais são os possíveis diagnósticos. Movimento de câmera com pulso, circulação presente. Deficiência de bomba, pode ser um IC ou uma insuficiência coronariana, um infarto em curso. Ausência de movimento cardíaco sem ritmo do ECG, assistolia. Ausência de movimento cardíaco com ritmo no ECG, AESP. Aqui a gente cabe uma diferenciação entre verdadeira e pseudo-AESP. A verdadeira AESP, ela é, na verdade, o que a gente já conhece, né? Ausência de movimento com elétron. E usando ultrassom, a gente percebe um pequeno movimento cardíaco sem gerar pulso. Então, o protocolo é o mesmo. Só que esses pacientes com pseudo-AESP, que tem um pequeno movimento, têm um prognóstico de recuperação da parada um pouco melhor em relação ao paciente com AESP verdadeira. Isso é um estudo observacional que mostrou que a taxa de sobrevivência foi maior no paciente que teve pseudo-AESP. Então, não vai te animar mais a continuar essa reanimação. Então, esse paciente tem a tendência a recuperar mais do que esse aqui de verdadeira AESP, que, na maioria das vezes, é um paciente mais grave que pode evoluir para a sistolia e entrar naquela situação que a gente falou de precisar do padre, né? Hipercontratilidade, sinal do beijo, hipovolemia, aumento do VD, sinal do D, suspeita de embolia pulmonar maciça ou tamponamento, ou pneumotórax, ou uma SARA né, com corpo pulmonar pela ventilação mecânica, né? Além do TEP, tem essas outras possibilidades. Líquido ao redor do pericárdio, então tamponamento, possibilidade primeira. Deficiência segmentar, infarto do miocárdio, e em algumas situações a gente não tem dados conclusivos. Nem sempre o eco vai poder ajudar, tem a limitação da janela e tem a limitação do operador. Então a gente está tentando minimizar com esses cursos de treinamento, deixar vocês mais aptos a chegarem aos diagnósticos. Então tem esse protocolo interessante também, o protocolo Rush. Rush é rápido ultrassom no choque e na hipotensão. Ele vai ter 3 passos, né? Vou detalhar ele para vocês aqui. Bomba, avaliação de débito cardíaco, tanque, avaliação de pré-carga, e tubos, avaliação de perda volêmica ou trombose. Então a bomba, o que você vai ver na bomba? Choque hipovolêmico, coração hipercontrátil, câmaras pequenas. No choque cardiogênico, coração fraco, hipocontrátil e dilatado, câmaras grandes. Choque obstrutivo, coração hipercontrátil, derrame pericárdico e tamponamento, ou distensão do VD, corpo pulmonar, ou apenas, se você não tiver ainda corpo pulmonar, o trombo intracavitário é altamente sugestivo de embolia, né? No choque distributivo, você vai ver os pacientes inicialmente hipercontráteis, hiperdinâmicos, e na sequência, às vezes, com uma disfunção miocárdica, desenvolvendo um IC ou depressão miocárdica pela sepse. Aqui o derrame pericárdico, o objetivo, né, da nossa avaliação é ver se tem derrame ou não, primeiramente. Então, o derrame ele fica sendo esse líquido preto ao redor do coração. Aqui, no caso, tem um derrame pequeno. E aqui, nesse outro caso, um derrame maior. Então, depois da presença de derrame pericárdico, lembrando, tudo que é preto no ultrassom é líquido. Você identificou que tem líquido, a segunda pergunta é se existe tamponamento, né? Então, tem efusão pericárdica, ok. Né? A aorta descendente, como eu falei para vocês, é uma referência anatômica. Se tiver anterior a essa aorta descendente, é um líquido pericárdico. Se tiver posterior, é um líquido pleural. Aqui, o líquido pleural. Então, eu vi o preto ao redor do coração, tem derrame pericárdico. Segunda pergunta, tem tamponamento, né? Quais são os sinais de tamponamento? A gente vê o swing heart, compressão do VD, colapso do VD diastólico, ele não consegue abrir, cava dilatada, tá? E o colapso sistólico do AD. São os sinais mais comuns, né? Colapso sistólico do AD, colapso diastólico do VD, cava dilatada. Esses são os mais precoces e mais comuns de você ver. Se chegar a colapsar totalmente, o paciente pode chocar e colapsa o ato esquerdo e depois o VE e ele falece. Como as câmaras esquerdas são de maior pressão, elas tendem a resistir mais à pressão pericárdica, então o colapso vai começar do lado direito. Outro objetivo da bomba, né? Avaliar a contratilidade do VE. Então aqui nós temos um ventrículo normal,
desse lado. E na sequência, um ventrículo bem fraco. Então, aquela avaliação qualitativa, né? Somente olhar e dizer o que vocês acham do aspecto contrátil, né, do paciente. E no VD também é a mesma coisa, né? Fazer a avaliação qualitativa, o VD batendo bem, aqui um VD dilatado e batendo mal. Lembrar da relação VD-VE, normal até 0,6. E aqui no eixo curto, ó, ali, sinal do D, um septo retificado. Recapitulando, bomba. Vamos lá, coração no choque hipovolêmico está hiperdinâmico e pequeno. No choque cardiogênico está hipodinâmico e dilatado. No choque obstrutivo ele pode ter derrame pericárdico, tamponamento, pode ter distensão no VD, pode ter trombo cardíaco. E no choque distributivo séptico, né? Ele pode estar no início, hipercontrátil, hiperdinâmico, e nos momentos mais posteriores de desenvolver disfunção. Lembrando que disfunção diastólica é o mais comum na sepse, o que a gente pensa, né? Que a sistólica é mais comum, não, na verdade a diastólica é mais comum. E aí seria um capítulo mais avançado, a diastologia. Então vamos agora para o segundo passo, que é o tanque, né? Nós vamos visualizar o choque hipovolêmico, colapso de veia cava inferior, jugular, líquido peritoneal, líquido pleural. Nós podemos visualizar tudo isso. No choque cardiogênico, vamos ver distensão da cava, distensão da jugular, linha B pulmonar, derrame pleural, ascite também. Aqui no caso do líquido pleural e ascite, no síndrome edemigênica. E aqui no caso do líquido peritoneal e pleural, seria no caso de um trauma, né? Um hemotórax, um hemoperitônio. Seriam situações distintas em que a gente vai ter líquidos de diferente etiologia. No choque obstrutivo, você vai ver cava de jugular estendida. No pneumotórax, você vai ver ausência de deslizamento pleural. E no choque distributivo, você vai ter veias normais ou pequenas, derrame pleural se tiver, por exemplo, uma pneumonia, um derrame parapneumônico, ou um ascite se tiver peritonite ou PBR, né, como causa. Então aqui uma forma fácil e rápida de avaliar pressão de enchimento, cava fina, teoricamente pressão de enchimento baixa, cava dilatada, teoricamente pressão de enchimentos alta. Tem algumas pegadinhas aqui, por exemplo, petição pulmonar, disfunção sistólica do VD, derrame pericárdico com tamponamento, então coisas que podem dilatar a cava e não necessariamente inferir hipervolemia. Mas esse aí também seria um aspecto para ser discutido num curso mais avançado. De forma geral, cava fina, hipovolemia, cava dilatada, hipervolemia. Olhe também o pulmão, né? Se você tiver suspeita de hipervolemia, você vai ver as linhas B, né? Aquelas linhas que vão da pleura até o final da tela, raio de cometa, cauda de cometa, raio laser. Então vocês vão ver aí o paciente com o pulmão encharcado, né? Outra coisa é se o tanque está furado, então procurar aqui pelo protocolo FAST, líquido livre entre o fígado e o rim, espaço de Morrison, se infere aí um sangramento, né? Um abdômen agudo hemorrágico. Você está no pulmão, você vai, uma vez no pulmão, afastar a pneumotórax. Lembrando do deslizamento pleural, as pleuras deslizam, aqui o padrão normal, as pleuras deslizando, e você estando na dúvida, você coloca o modo M e visualiza, né? Modo M, aquele modo unidimensional que vai avaliar apenas aqui em cima da linha. Você vai ver o deslizamento, vai ter esse padrão bifásico, código de barra e arenoso, ou sinal da praia. E se não tem deslizamento, fica todo em código de barra, ou sinal da estratosfera. Recapitulando, né? No tanque, né? Colapso de cava, líquido por trauma no peritônio ou na pleura, choque hipovolêmico. No choque cardiogênico, veias distendidas, linhas B pulmonares, derrame pleural e ascite nas síndromes edemigênicas. No choque obstrutivo, também distensão, ausência de deslizamento pleural, inferindo pneumotórax. No choque distributivo, você vai ter inicialmente veias normais, pode ter um foco de infecção aqui na pleura, um empema ou uma peritonite. Tubos, por fim, vamos fazer a parte dos tubos. E aqui fica um pouquinho mais simples, que a gente vai ver na hipovolemia, se tiver uma ruptura de aorta, uma dissecção de aorta, um aneurisma de aorta, e no obstrutivo se tem alguma trombose. Então aqui são as janelas de pesquisa, né?
são diferentes das janelas habituais que a gente usa. Então, a supraesternal, a paraesternal direita, a epigástrica, supraumbilical. E para veia, você vai ver a região femoral e poplítea. Então, você vai procurar aqui na aorta, no nosso curso avançado, a gente vai ter uma aula só de aorta, então vai ser mais detalhado isso aqui. Aí vocês vão visualizar. Aqui tem uma baita de um aneurisma de aorta, com uma dissecção, falsa luz, né? Um aneurisma de 8x8, incluindo esse trombo aqui na parede. E aqui uma dilatação do seio aórtico, a via de, né, saída do VE, seio aórtico. E a gente procurando no abdômen, a gente viu aqui o flapping, a lâmina, com os 2 lumens da dissecção, tá? A dissecção que veio desde aqui da ascendente até lá embaixo. E a avaliação de trombose, que vocês viram também na aula de veia. Aqui você tem um trombo na femoral, e aqui você está tentando comprimir, o paciente não colapsa, então pode ter um trombo aqui nas adjacências, você vai ficar atento. Recapitulando, então, choque hipovolêmico, dissecção de aorta, ruptura de aorta, contida, né? Se o cara tiver a aorta rompida, ele não vai sobreviver, você não vai ver esse caso, vai ter geralmente as dissecções contidas. E o choque obstrutivo, a presença de trombose. Beleza, pessoal? Então era isso, o resumo do resumo, aula densa, para vocês fecharem todo o conhecimento aí básico. Forte abraço a todos e obrigado por participarem do nosso curso. Foi o primeiro curso específico do VR em relação ao ultrassom point of care, e espero que tenham muitos mais, tá bom? Um forte abraço a todos.